Boa tarde, galera! Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Mais uma sexta-feira. Sextou, não é mesmo? Mais uma semana que nós vencemos com a graça de Deus. E nós vamos bater um papo hoje com uma super convidada. A super Carol Mazaron. Ela, que é doutora em língua portuguesa e linguística, jornalista e influencer. Uma mulher muito estilosa e muito inspiradora. Bem-vinda, Carol! Obrigada, Carol. Obrigada ao Autêntico Podcast. É muito legal bater um papo com você, que também é uma mulher super inspiradora, uma mulher super empoderada, né? Que tem esse trabalho que tem sido muito bom para a cidade, né? Você vem trazendo esses bate-papos, essa dinâmica gostosa e, assim, é o que a gente precisa. A gente precisa disso em Batatais, precisa inovar e você tem feito isso muito bem. Ah, muito obrigada. Digo mesmo de você, estamos compartilhando. E hoje eu estou com essa fantasia maravilhosa de Xirra, que é de onde? Da Ilha das Fantasias, lá de Franca, é claro. Lá a festa é você. A Ilha da Fantasia, que fica na Avenida Distrito Industrial 1415, lá com a Maraísa, com a Kelly, com a Heloísa. Muita variedade, muita qualidade para seu evento, para sua festa, para a ocasião que você quiser. Ilha das Fantasias, a festa é você. Carol, então vamos lá. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco no Autêntico Podcast. E nós queremos saber mais de você. Conta pra nós, de onde você é? Sou daqui, Carol. Eu só não nasci aqui. Eu falo, minha mãe me teve em Franca. Certo, a minha conterrânea de Franca. Eu nasci lá, mas a vida toda aqui de Batatais mesmo. Certo. Sim, infância, adolescência, vida adulta, vida toda aqui. Certo. E conta pra nós, Carol, como foi a sua infância, a sua adolescência? Como foi sua trajetória até aqui, em resumo? Olha, uma infância super tranquila, sempre tive pais assim maravilhosos. Meus pais até hoje são assim meus guias, sabe? Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Ela mora hoje em Ribeirão, né? Ela dá aula na USP lá. Também sempre foi uma grande inspiração para mim. Somos em 4, né? Meus pais e minha irmã. E assim, sempre foi uma família muito unida. A gente é bem unidos até hoje, né? Eu sou daquela que, tipo, liga todo dia antes de dormir. Ó, eu chamo tanto que eu falo mamãe e papai. Que lindo! Pra você ter uma ideia, uma mulher de 37 anos eu ainda falo mamãe e papai. A adolescência que eu fui um pouquinho mais rebelde. Eu fui aquela adolescente que não aceita as coisas como são. Então eu acho que o meu lado, Carolina, adulto, né? Esse lado mais revolucionário de contestar começou lá na adolescência. Eu era uma adolescente que contestava bastante. Certo, já tinha o seu senso crítico apurado. Sim. Eu falo até que foi uma adolescência, porque quando a gente é adolescente, a gente está se descobrindo, né? Sim. E aí é mais complicado porque a gente não entende muito todas aquelas emoções, tudo que está acontecendo, por isso que a gente fala que é rebelde. Mas na verdade eu acho que é uma fase de muitas descobertas. Descobertas, né, Carol? E às vezes assim, quando a gente não consegue externalizar aquilo, que a gente fica, entre aspas, rebelde. Então eu fui um pouco ovelha negra da família, sabe? Como falavam antigamente das pessoas mais rebeldes. Mas foi uma época que eu acho que eu me encontrei, né? E quando eu digo rebelde, gente, eu tô falando no rebelde no bom sentido. Nada que saia fora do senso comum ou da normalidade que pregam, né? Era mais de contestar mesmo, mas por que tem que ser assim? Por que eu tenho que fazer dessa forma? Por que é preciso fazer desse jeito? Então, assim, foi lá que eu comecei a contestar, por exemplo, por que a gente teria que trabalhar 8 horas e os nossos períodos de descanso ou de entretenimento sempre seriam menores. Então, Sim. assim, sabe, foi nessa fase que começaram a surgir alguns questionamentos. Ah, muito bacana, Carol. Carol, e quando que você percebeu que sua praia era trabalhar com comunicação? Eu brinco que eu fui para comunicação porque desde pequena eu sempre quis ser ou cantora ou atriz. Olha que bacana. Acho que por isso que eu virei locutora. Porque assim, eu não tenho afinação, mas eu sempre quis ser cantora ou atriz. Sempre foi a minha paixão, sempre. E, por N motivos, não fui, né? Não estou na Globo. E aí eu acho que foi aí que eu me descobri dentro da comunicação. Eu falo assim, talvez, eu não sei se minha praia seria mesmo ser atriz ou ser cantora, mas eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei muito de me expressar e eu acho que foi aí que eu percebi
que era nesse nicho. E quando eu percebi que era nesse nicho, eu não sabia ainda se era jornalismo, o que poderia ser. O jornalismo, até que quando eu decidi fazer jornalismo, para mim era uma coisa muito diferente do que realmente é o jornalismo. E sério? Sim, foi uma das minhas decepções, sabe, na faculdade. Porque jovem, não que eu não sonhe hoje, é que hoje eu tenho, né, a gente acaba tendo os pés mais no chão do que quando a gente começa lá a faculdade. Sim. Então, eu fui me descobrindo, eu acho que no meu trajeto profissional, para poder depois entender que talvez minha praia seja linguística, principalmente. Acho que por isso que eu fiz um mestrado e um doutorado na linguística, porque eu sempre gostei de analisar discursos. Então, eu tive esses entremeios, mas tudo dentro da comunicação, de qualquer forma. Certo. Eu não sei se você concorda comigo, Carol, mas assim, a possibilidade de expressão através da linguagem, seja ela de várias formas, né? Que a gente pode se expressar através de um texto, através de um desenho, através de uma música, ela é muito rica e o ser humano precisa se expressar, não é mesmo? É isso aí, Carol. E é legal o que você falou, porque a linguagem, todo mundo às vezes pensa na linguagem verbal, e não. A linguagem, a gente está cheio de linguagem aqui, né? Eu falo que existem a linguagem que é por meio de expressões, né? O jeito que a gente se veste, a forma como a gente fala, talvez o brinco que a gente coloca, sabe? O jeito que a gente deixa o nosso cabelo, tudo é uma forma de expressão, uma forma que a gente se expressa para o mundo. Sim. E eu acho muito interessante, eu sempre brinco que o discurso ele mata, às vezes, muito mais do que outras coisas, do que a arma. Porque a gente constrói tudo em cima do discurso, né? Então, crenças, costumes, e aí vem o preconceito, a discriminação e etc, etc. Tudo é em cima do discurso. Por isso que eu acho muito importante falar sobre discursos, sobre linguagens, para que a gente consiga ter uma conscientização maior, sabe? E trabalhar em cima disso. Sim, e eu acredito que nesse processo de possibilidade de comunicação, de expressão, a gente vai se consolidando cada vez mais um ser humano completo, né, pleno. Exatamente. Né? Porque cerceamento de expressões, de potencialidade de expressão, isso faz muito mal, né? E é bem complicado quando há esse cerceamento, né? E a gente só se torna completo mesmo, eu falo, nessas diversas linguagens e muitas vezes desconstruindo discursos, porque que aí eu acho que vem a minha questão do empoderamento feminino, e aí é uma outra coisa que eu descobri lá na adolescência, quando eu comecei a questionar dogmas religiosos, na maioria das vezes, tipo a mulher ter que ser submissa. A gente é criada, às vezes, né? Não foi o meu caso, mas na maioria dos casos, assim, a gente percebe que a mulher ela é criada, não, tem que servir o homem, tem que fazer, né? E aí tem que, né? Sempre tem que. Né? E eu falei, mas por que tem que, né? A gente, peraí, o homem então tem a carne de ouro, porque é diferente da minha. E aí eu acho que e tem toda essa construção discursiva que faz a gente acreditar e internalizar isso, né? E aí quando a gente vai desconstruindo, a gente consegue melhorar, e é o que você falou, vamos chegando dentro de uma plenitude com a gente mesmo, né? Do que a gente quer ser. Que possamos nos comunicar cada vez mais, exatamente. Né, Carol? E Carol, você está com um super canal novo, né? Projeto solo, fresquinho. Conta para nós um pouco do Fala Cá. O que a gente pode esperar nesse canal? Olha, o Fala Cá, eu acho que desde a época da pandemia eu fiz um podcast Livres, Leves e Soltas. Maravilhoso. Tinha a minha parceira Lívia na época. Depois teve o Elas Pod, que juntamente com a Ariane. E aí é aquela coisa, né, Carol? A gente vive numa cidade pequena e às vezes opiniões que a gente expressa acaba prejudicando outras pessoas, né? E eu falo principalmente quando a gente trata de política. Certo. E para que isso não se agravasse, isso não pudesse prejudicar mais a Ariane, né, que estava ali comigo, que tinha aquela troca, embora há um tempo eu estivesse tocando praticamente ali sozinha por conta dos compromissos dela, as pessoas atrelam, né? A Carol falou, então a Ariane também concorda. Junto, e nem sempre é assim. A Ariane tem a posição dela, enfim, eu a minha, né? E aí eu resolvi abrir mão, até foi com uma tristeza grande, porque eu trabalhei bastante ali, sabe? A gente não é questão de apego, mas é porque eu trabalhei bastante naquele perfil. Mas eu penso,
a gente pode falar de qualquer lugar e começar do zero e as coisas vão dar certo. E aí eu resolvi fazer o Fala Cá, que seria muito mais com a minha cara. Até assim, não vai ser um podcast, gostaria muito que fosse, mas eu, com as crianças pequenas, eu não consigo conciliar uma agenda de entrevistas. Então, para eu não ter que ficar furando com entrevistados, que eu acho muito chato, eu prefiro tentar fazer uma live, tentar conversar com mulheres. Olha, você pode contribuir de alguma forma, gravar alguma coisa. Sim. E deixar as minhas reflexões ali, né? Que é o que eu tenho tentado fazer. Tanto da questão do feminismo, de política e de outros assuntos em geral. Então, é um canal para isso. Um canal opinativo. Opinativo. Que vai ter toda a minha cara, né? Mas é um espaço aberto, eu acho, que qualquer pessoa que se sinta à vontade, ela pode se sentir à vontade para falar ali dentro. Né? Vai ser um canal para isso, para poder conversar e trazer algumas reflexões, eu penso, para tentar desconstruir alguém. Eu gosto muito da palavra de desconstrução. Sim. E eu falo desconstruir. Talvez eu deixe alguém menos machista. Talvez eu ajude uma mulher que esteja passando uma situação ruim. Então, é esse o propósito. Então, o propósito, além de você compartilhar suas reflexões, os temas que você está mais à frente, você citou o feminismo, a maternidade, política, né? E nós vamos tratar disso no decorrer do bate-papo. É um espaço também de compartilhamento, de troca? Sim. Muito bom. Eu gosto muito, eu falo assim, mulheres, a gente tem que ser umas pelas outras. Sim. E em qualquer canal que eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver, eu sempre vou estar ali, de braços abertos, para que as pessoas possam vir, possam conversar. Ai, Carol, quero gravar um vídeo. Vamos publicar? Vamos, eu ajudo a editar, eu ajudo no que for preciso, sabe? Porque a gente precisa se unir. Por isso que eu acho muito legal o seu podcast, porque é uma mulher à frente, sabe, trazendo assuntos relevantes. E isso é muito bacana. Engrandece. Quanto mais mulheres a gente vê à frente de locais que elas queiram estar, para mim, é o que vale. A gente vai se realizando, Sim, né, Carol? Exato. A gente vai se realizando umas nas outras, Sim, né? Sim, muito bom. E vai se fortalecendo também. Exatamente. E até uma das coisas que eu falo muito infelizmente, o patriarcado ele criou a rivalidade feminina, né? E a rivalidade feminina, na verdade, é uma das maiores conquistas do patriarcado. Porque, através da rivalidade feminina, os homens eles continuar super unidos, enquanto Sim. as mulheres ficam brigando entre elas. É aquela coisa, por que eu não vou ficar feliz que a Carol está fazendo um super sucesso, você com o seu podcast? Eu tenho que ficar muito feliz. Ao invés de entrar naquela onda que hoje a gente já fala mais sobre isso, né? Dessa questão de sororidade. Mas antigamente não. Não se falava. Não se falava. Não. E aí ficava uma contra as outras, né? E ficava uma briga tão infundada que criou-se até que a nora não pode gostar da sogra. Pois é, Né? Carol. E é uma Sim. coisa que... Eu sei que existem milhares de relacionamentos, que existem problemas em famílias, não é isso que eu estou falando, mas por que não com o sogro, né? Nunca se fala, mas o homem vai ter problema com o sogro. Não, é sempre aquela rivalidade feminina, a mulher se veste por outra mulher. E aí a gente vai vendo nos mínimos discursos, né? Que faz com que a gente fique lutando entre a gente enquanto os bonitões estão lá. Os bonitões estão lá. Né? Nadando em cima da gente. Carol, isso é tão verdadeiro. Eu até arrepiei aqui que você estava falando, porque há 2 semanas atrás nós fizemos um encontro de amigas, agora amigas, mas até então rivais, do ensino médio. Nossa. E a gente estava falando assim, por que é que a gente tinha rivalidade mesmo? E a gente foi concluir que era por causa de uns moleques lá na época, uns carinhas e tal. Que uma gostava, depois a outra achou que gostava. Uhum. E a gente falou, peraí, a gente não era unida por causa disso, por causa de meninos? Então, assim, é um exemplo prático de rivalidade entre mulheres girando em torno do masculino. E isso lá na adolescência, né? Então, assim, hoje a gente dando risada, né, disso. E é legal, Carol, você trouxe um ponto crucial, eu falo principalmente para as meninas, porque a rivalidade ela começa ali, bem nessa idade, né? E às vezes fica para a vida inteira. E que bom que vocês se encontraram e deram risada disso. Mas um recado para as mulheres, gente, tem os homens, eles acabam sentando uns com os outros. Eu fiquei com a fulana, eu também fiquei com a fulana, e eles continuam com a mesma troca, eles riem, inclusive, Eles riem, né, das mulheres. Riem muito da gente, Exatamente. inclusive. Exatamente. E aí a gente vai ficar brigando. Serve para as meninas mesmo, as adolescentes. Para. Não merece. Não merece briga entre mulheres por conta de homem nenhum. Ai, mas é o amor da minha vida. Não é. Você vai, Nossa, vai passar. Carol, isso mesmo, é sobre isso. Vai passar, né?
E passa, que amor de adolescência que não passa, não tem jeito. Eu falo assim, o que tiver que ser dura, galera. Se perdeu, se tá com a outra, não vamos brigar. E você sabe, esses dias pra trás, eu não vou me recordar, mas se eu achar depois eu compartilho com vocês. Eu vi alguma análise tava falando do Big Brother Brasil, né? E estava falando de mulheres que estão dentro desse padrão machista, patriarcal, porque a gente cresce dentro dele, e que elas acham que estão sobressaindo a outras mulheres quando elas são amigas de homens. Olha. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado, muitas mulheres eu percebo, às vezes elas ficam assim, ó, do lado do cara, como se elas tivessem vantagem por conta disso, né? Certo. Então é sempre assim, a gente percebe que é sempre o homem tentando dominar em todas as relações, de todas as formas, e a gente continua perdendo. Pois é. E a gente precisa começar a ver isso, né? Começar a ver que a gente pode desempenhar a mesma função, mas para que a gente vai ser rival? Pois é, não precisamos disso. Não. Muito importante essa reflexão, Carol. Carol, e quem te segue sabe que um tema que tem pegado muito você nessas últimas semanas é a questão da maternidade e os seus desafios, né? Compartilha conosco, assim, quais têm sido hoje os seus maiores desafios enquanto mãe? Nossa, a maternidade, eu falo, nós somos mulheres, a gente já tem uma sobrecarga natural, que já impõe a gente desde que a gente nasce, né? Já colocam essa sobrecarga. E aí, quando a gente vira mãe, a gente pensa assim, meu Deus, mas eu achei que não poderia ter mais sobrecarga. E tem. E embora, assim, eu tenho um parceiro maravilhoso que exerce o seu papel de pai. E, assim, o Michel não me ajuda. O Michel, ele é pai, né? Porque eu gosto muito de pontuar isso, porque as pessoas, o Michel te ajuda. Não, gente. O Michel, ele faz as obrigações dele, com os filhos dele, dentro da casa, porque ele é um adulto funcional, né? Ele é um parceiro maravilhoso, enfim. Mas eu acho que o maior desafio da maternidade, ela vem... eu ainda tenho sorte, e eu digo sorte porque eu vejo muitas mulheres que têm péssimos parceiros, né, que deixam essas mulheres criarem os filhos sozinhas. Vejo também mães solos, que terrível, porque aí o cara vai lá e ainda paga R$200 de pensão e acha que ela está fazendo unha, cabelo, viajando, né, como se fizesse alguma coisa com R$200 hoje. Cobra, né? O que você está fazendo com dinheiro? Com dinheiro, né? até, às vezes quer até prestação de... Você chega a ser uma loucura, né? Que é que presta conta de R$200. Se for na farmácia, para pegar uma fralda, um leite, acabou o dinheiro. Já não dá. E vai durar 15 dias. Nem isso, às vezes. Sim. E aí eu acho que o maior desafio é... Com a sociedade contemporânea e todas as formas de vida que a gente tem, as mulheres, elas acabaram ficando sem rede de apoio. Antigamente, as crianças eram... Por mais que a gente tinha também, antigamente, toda essa sociedade machista e patriarcal... A gente tinha famílias mais unidas para a criação da criança. Pois é. Era diferente, né, Carol? A gente tinha outras coisas ruins nisso, né? Porque sempre tem os pós e contras. Tinha muitas coisas ruins. Mas uma vez eu vi uma mãe falando que a gente precisa criar crianças em comunidade. E hoje, com essa emancipação da mulher, que é uma coisa fantástica, muitas mulheres ainda ficam sobrecarregadas, né? Por quê? Porque a gente é criada dentro de um sistema que... Discursivamente, aí eu torno a falar de discurso, falam, mãe é mãe, o filho é da mãe. Se acontece uma coisa, a criança caiu no chão, mas cadê a mãe? Gente, vamos olhar o pai como parte dessa criação, parte do processo de criação da criança. Sim. A gente ainda não tem isso, Carol. Eu fiquei muito chocada esses dias, eu não sei se você viu uma notícia de uma mãe, ela é psicóloga, se eu não me engano, não me lembro. Ela foi deixar a filha na creche. E aí eu falo, a mãe às vezes está tão exausta, que ela perde um pouco do que ela está fazendo. Ela simplesmente achou que tinha deixado na creche, foi trabalhar e a menininha acabou morrendo no banco de trás do carro, porque ela simplesmente esqueceu. Ela só se deu conta que a menina estava dentro do carro, na hora que ela foi buscar a menina na creche. Que tragédia. E aí você vai ver os comentários, mas onde já se viu uma mãe fazer isso? Tá. O pai, ele sempre sai, percebe? O homem, ele sempre sai impune de qualquer coisa. Porque cadê o pai que deixou essa mãe chegar numa exaustão tão grande? Sim. Para ela não saber nem o que ela estava fazendo, né? E eu acho que o maior desafio, como um todo, da maternidade é isso. É a gente superar os aspectos morais que colocam as mães. Tipo, você tem que fazer... Se você sai, por exemplo... Nossa, mas cadê seu filho? Sim. Sabe, é esse julgamento que as mães têm. Eu acho que precisa se ter mais empatia com as mães, apoiar mais. E outra coisa que eu vejo, igual a educação respeitosa, que eu sou super a favor, eu super faço com os meus filhos, né?
Mas aí, às vezes, dentro de postagens, não da educação respeitosa, que a gente tem que ter. Eu sou daquelas, não acho que não pode bater em filho, a gente tem que educar no diálogo. Mas às vezes você vê mães postando demasiadamente, não deixa a criança ver tela, não deixa a criança fazer isso. Só que tem mães que não tem outro tipo de rede de apoio. Se você precisa fazer alguma coisa, você vai colocar a criança onde? Pois é, sim. E aí virou... Vai da realidade de cada uma, Exatamente, né, Carol? Vai da realidade de cada um. Então, assim, eu acho que os maiores desafios é isso, é a falta de acolhimento com as mães, sabe? Certo. Porque eu vi uma mãe falando e eu me identifiquei muito com ela. A gente não quer compaixão. Tipo, ai, nossa, como você é guerreira, tadinha. Não, gente, a gente quer ação. Como, Carol? Não sei. A gente tem que conversar muito sobre para saber como acolher as mães, né? Eu acho que a gente tem que conversar muito. Igual eu penso assim, academias. E foi um assunto que eu levei uma vez lá no canal. A gente não consegue malhar porque não tem academias que recebam os nossos filhos, né? Sim. Que tem um espaço. Então, eu acho que a gente precisa conversar para saber como que a gente vai acolher as mães. Porque eu hoje, às vezes, eu penso... Muita gente tem compaixão. Nossa, ó, eu tô com o ombro quebrado. Muita gente se compadece. Carol, mas o que a gente pode fazer? Eu não sei. Sabe, eu não sei. Porque eu, de certa forma, também, dentro da minha maternidade, dentro do que eu vivo, estou muito cansada. Então, eu não sei. Às vezes a gente precisa de alguém que, sabe, resolva. Entendi. Então, a questão da empatia com as mães, né? Exato. Por existir essa sobrecarga ainda, né? E é uma coisa que, assim, eu gosto de sempre deixar clara. Gente, pai não é rede de apoio. O pai, ele faz parte do processo de criação. Muita gente fala, ai, Carol, mas você tem rede de apoio, você tem o Michel. Não, gente, o Michel, ele é parte da criação. Ele é responsável tanto quanto você. Exatamente. Sim. E assim, eu fico pensando, Carol, de coração, eu ainda tenho um parceiro incrível. E quem não tem? Como que eu não sei, sabe? Carol, adoece ou vai se deixando se perder, né? Vai se perdendo de si, porque não tem mais espaço para ser quem ela é. Não. É só espaço para ser mãe. E isso que você está trazendo é tão importante que, assim, inclusive na prática profissional minha, enquanto assistente social, isso muitas vezes foi pauta de discussão profissional. Olha, nós profissionais, muitas vezes, não chamamos o pai. Às vezes chegava, na época, um caso para atendimento e a gente chamava a mãe, punha como responsável a mãe. Aí a gente começou a discutir, olha, vamos chamar o pai. Então, às vezes, até profissionais, né, reproduzindo essa cultura de sobrecarga da mulher, responsabilização da mulher em relação ao filho. E ter você, uma mulher, protagonizando esse tipo de assunto é muito importante, porque a gente precisa realmente falar sobre. E você trouxe um ponto que eu nunca tinha pensado, assim, que é importante a gente tratar de como acolher mais as mães. Como a gente pode ser rede de apoio, né? Como? Vamos pensar, né? E esses dias eu vi no seu canal, chame mamãe para tomar um café, por exemplo. Sim. Né? São coisas, eu falo, que às vezes tão triviais para quem continua com uma rotina, né, sem ser afetado pela maternidade, enfim, que para a mãe, porque a gente passa muito tempo imerso dentro de um mundo infantil. Então, quando a gente sai e conversa com um adulto, muda tudo, sabe? A coisa que eu mais amo na minha vida, e assim, é uma coisa imensurável, eu não consigo mensurar como eu amo meus filhos. Eu nem fico falando muito, senão eu choro. É uma coisa de tanto que eu amo, só que ainda também é assim, nossa, mas se a mãe está reclamando, ela está reclamando da maternidade? Não, eu nunca vou reclamar dos meus filhos. Certo. O problema é a sobrecarga social que colocam em cima da gente. A gente fica, o puerpério, a gente já passa por um processo que tem uma questão hormonal, aí a gente passa ali se reconhecendo, porque o corpo muda, a cabeça muda, a questão estética, eu vou falar sobre mim, até hoje eu não gosto de ficar olhando o meu corpo. Não gosto, porque assim, eu sempre tive um corpo diferente do que é hoje. Certo. Embora eu seja muito feliz de olhar meu corpo e pensar assim, nossa, ele deu vida às pessoas mais incríveis do mundo e que eu mais amo, sim, eu ainda não me reconheço dentro deste corpo, né? E então são várias coisas que acontecem, né? Eu falo na questão física, na questão emocional, e aí a gente, porque assim, uma frase uma vez eu ouvi, o pai, ele tem a mãe para correr. A mãe tem quem?
Muitas Sim. vezes é a própria mãe dela, né? Que a gente corre igual eu corro na minha mãe. Mas é uma questão muito intensa, é uma questão que a gente fica muito imerso dentro daquele universo. E aí quando você sai, conversa com um adulto, você fala, nossa, não acredito. Porque você está no mundo infantil, é diferente, sabe? Certo. Eles colocam também muito a mãe como um ser imaculado. E não é, gente. A mãe, ela passa... É um ser normal. A mãe não é imaculada, sabe? Ela não é divina. Sim. Ela não nasce com um dom. Ela vai tendo isso conforme ela vai desenvolvendo a maternidade. Ninguém nasce mãe, como ninguém nasce pai. Sim. E aí, Carol, a gente vai entrar até no tópico da nossa próxima pergunta, que é da questão da romantização da maternidade, porque assim, você colocou, eu amo meus filhos, né? Eu não me queixo da maternidade, eu me queixo de outros pontos, mas a gente sabe que existe também o outro lado. Existe uma questão de um mito de um amor materno também que perpassa todos, que muitas vezes não acontece. Isso é objeto de literaturas, inclusive, né? Tanto que a gente tem N situações de negligência, de abandono. Exatamente. Mães que fazem e possuem o direito, não estou recriminando, mas que fazem a entrega para adoção, por exemplo. Sim. Então, existe essa questão de uma questão de um mito de um amor incondicional a todas as mães, que muitas vezes não é o real. Né? Existe ainda por cima isso. E é muito grave, Carol, porque assim, eu vou te falar, eu tenho amigas, né? Obviamente eu não vou citar nome, mas assim, que eu percebo que talvez se tivessem pensado mais não teriam se tornado mães, né? Certo. Muitas se tornam mães por uma cobrança social, que é aquilo lá, casou, quando você vai ter filho? Quando vai ter outro? Então assim, muitas mulheres eu percebo que não queriam ser mãe e acabam se tornando por esta questão social. Sim. E aí vem toda essa questão da romantização. Por quê? A mulher, eu falo assim, desde toda a sobrecarga que existe dentro dela, quando a mulher ela fica grávida, os cuidados são dobrados em cima dela, ela tem uma atenção maior, ela é mais, entre aspas, eu vou falar entre aspas, mais amada, porque na verdade ela carrega um outro ser, então ela se sente mais amada. Certo. E eu acho que talvez por a mulher sempre desempenhar esse papel de cuidadora, que também é uma outra vitória do patriarcado, que faz Sim. com que a gente deixe a gente de lado sempre, ela acaba criando essa romantização. Nossa, estou grávida, estou sendo cuidada, estou sendo amada. Eu acho que é um momento que ela acaba protagonizando algo que ela idealiza. E aí, quando nasce o bebê, o mundo se apaga para ela. Nossa, Porque puxa vida. Sim, Carol. vira tudo pro bebê. E aí essa mulher, ela fica apagada. Ela fica apagada. E assim, eu vi umas fotos esses dias, eu até quero reproduzir essa foto, que ela me marcou muito, que era assim, a mãe sentada, amamentando e com um pano no rosto, e aparecia só o bebê. Porque é exatamente o que acontece. Entendi. É só o bebê. Aí esquece aquela mãe. Se ela teve parto normal, se ela está cortada, eu sei, gente, que existem exceções, mas na maioria dos casos, essa mulher ela já não é mais acolhida, ela não é mais cuidada. Porque é o bebê. Ela tem que olhar para o bebê. Todo mundo quer ver o bebê, ninguém vai visitar a puérpera. Sim. Né? Todo mundo vai para visitar o bebê, todo mundo quer pegar o bebê, todo mundo... O máximo que falam, você tá bem? Eu tô. Quem que vai sair desabafando, falando sem parar? Né? E nesse sentido, matéria dessa semana da revista Pais e Filhos, está disponível no canal deles, trouxe uma matéria sobre o período de baby blues, que eles chamaram, né? Blues em inglês significando o termo tristeza, tal. Um período mesmo aí do puerpério que a mulher se sente triste, angustiada, que seria assim, comum a 80% das mulheres, né? Não seria uma depressão pós-parto, mas esse período de tristeza e angústia, acho que é mais ou menos um pouco o que você falou, Carol. Você passou por esses períodos também, não? Passei, Carol, e assim, é bem intenso, porque assim, confundem-se muito ainda com a depressão pós-parto, mas o baby blues, ele é passageiro, né? A minha sorte, quando aconteceu com o Theo, eu já sabia um pouco, mas nesse caso, mesmo que você saiba, que você tem informação, o processo ele é dolorido. E porque o baby blues, ele te deixa... Eu não conseguiria explicar, mas é uma tristeza, como se você tivesse uma depressão. Certo. Só que um dia você acorda, ela foi embora, mais ou menos assim. Mas eu acho que, além das questões hormonais, que a gente sabe que tem, né, e de toda a transformação física que existe, é um período de transformação para a mulher, porque a gente para de ser só mulher. A gente passa a ser mãe. E quando a gente passa a ser mãe, eu, por exemplo, eu fiz um vídeo esses dias, eu não sei se eu
coloquei nos stories, eu ainda não me vejo como a mulher Carolina. Quando eu estava me vendo, eu fiz e não publiquei ainda, eu esqueci dele. Quando eu estava me vendo como a Carolina novamente, lógico, né, continuando a ser mãe do Theo, enfim, mas vem da Carolina também, eu engravidei de novo. E aí, esse processo voltou tudo do início. Hoje eu não consigo me ver a Carol que eu era. Eu sei que ela nunca vai voltar, mas assim, porque eu sou mãe e tal. Mas a gente perde um pouco. Sim. E essa transformação também deixa a gente um pouco confuso. Sim. Né? Tipo, quem sou eu? Né? Eu acredito que para o homem aconteça também, né? Eu falo homens responsáveis e que assumem os seus papéis, não homens que têm e deixam tudo nas costas da mãe. Sim. Então, eu estou falando de homens que realmente fazem o que é de obrigação. Mas eu acho que para a mulher acaba sendo mais intenso porque a gente carrega, né? E aí vem a amamentação. Igual os hormônios. Eu nunca parei de amamentar, né? Porque eu amamentei o Theo 3 anos e 4 meses, eu já estava grávida do Léo. E logo que o Léo nasceu, eu continuo amamentando. Então, assim, aí vem os hormônios, vem a amamentação, que é um momento que a gente se doa muito. Então, a maternidade, ela é isso, ela é uma doação sem fim. Uhum, sim, sim. E fica muito assim, expresso mesmo, fica claro para mim como a gente tem que exercitar esses espaços de acolhida e empatia com as mães, porque não é fácil. Não é fácil, porque assim, eu falo, ser mulher já é a gente resistir de 1000 maneiras. E quando a gente é mãe, a gente tem que resistir em dobro, porque a gente tem que resistir para as crias. E uma coisa que você falou também, já vi amigas minhas que falavam assim, mas meu Deus, nasceu. Isso não aconteceu comigo. Eu, desde que estava na barriga, eu já criei um vínculo, mas é porque eu sou muito amorosa nesse sentido. Mas já vi amigas minhas falando, nasceu, e aí eu tive que construir uma relação com esse bebê. E não tem problema. Não tem problema. Sim. É porque a gente, desde sempre, idealizam na nossa cabeça. Não, você tem que ser, né? Aí vem as histórias da Disney. Hoje a Disney tem mudado, ainda bem, né? A gente vê histórias diferentes. Sim. Mas eu falo assim, eu acho que da nossa geração, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, essas histórias de príncipe muito encantado. Muito estereotipado, né? É aquele corpo perfeito e assim, sabe? E a mulher linda, maravilhosa. As princesas, o objetivo da vida das princesas, que foi incutido na nossa cabeça, a gente tem a mesma idade, 37 anos, era esperar o bendito do príncipe encantado e escolhê-la, encontrá-la, sabe? E eu falei, a gente criou naquilo. Eu, quando era mais nova, eu imaginava um príncipe encantado. Sim. E aí, quando a gente começa a ter as primeiras decepções, e aí, geralmente ocorre na adolescência, que bom que a gente tem. Sim. Né? Eu até dou sempre conselhos para meninas mais novas, não vai me casar com o primeiro namorado que você tenha, não estou falando para vocês saírem namorando, não é isso, não me interpretem errado. Porque senão, às vezes, você não tem uma noção. Pelo né? amor de Deus, não tem, não. É uma coisa muito complicada, porque aí a gente fica idealizando algo que não existe, gente. Príncipe encantado não existe. Homens, eu falo assim, na maioria, são machistas, porque são construídos dentro dessa cultura, né? Eu sei que tem muitos homens tentando se desconstruir, que bom. Que bom, é um avanço. E é uma coisa que eu falo, homens, querem nos ajudar? Corta a piada machista, corta o teu amiguinho que fica fazendo aquelas piadinhas, Sim. sabe? Você já vai estar ajudando muito. Que eu acho que é a parte mais difícil para eles, né? Sim. E nós chegamos agora na pauta do nosso próximo assunto, Carol, que é a questão de um tema que você trabalha muito, que é essa igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Que é uma das bandeiras do movimento feminista. E assim, como você enxerga? Você acha que a galera hoje compreende o movimento feminista ou ainda existe muito tabu ao se falar desse assunto? Eu acho ainda, Carol, que existe muito tabu, porque eu acho que a ideologia feminista, pela direita principalmente, eu posso ser categórica em falar isso, mas pela política, né, de direita, acabaram corrompendo o significado do feminismo. Eu sei que... mas... Carol, e as extremistas? A gente tem extremistas em tudo, infelizmente. Toda área. Toda área, em tudo que tem, né? Como a gente tem a ideologia que é seguida pela maioria. As pessoas entendem, muitas pessoas acham que o feminismo é o contrário do machismo. Sim. E aí já vem um grande tabu. Esse feminismo é contra os homens. Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém é contra os homens. A gente é a favor das mulheres poderem escolher.
Certo. Igual eu vejo muito no TikTok, eu adoro ficar vendo TikTok, às vezes assim, as feministas que me desculpem, mas nada supera eu ficar à tarde fazendo um bolo pro meu marido. Gente, o feminismo ele é a favor de você poder escolher se você quiser ficar em casa fazendo um bolo pro seu marido. O feminismo é a favor de você poder escolher se você vai querer ter um marido. Olha, é isso que é o feminismo. É sobre isso. Né? Não é sim. tipo, eu quero que você saia. Não, é para você escolher. Se você acha bacana fazer isso, tudo bem. Ninguém vai te tirar da sua casa e fazer você... sabe? Não. E se você não conseguir não ter um marido e não saber fazer um bolo? Tudo bem também. É exatamente isso. É a questão da escolha. Porque antes a gente não podia escolher, a gente era obrigada a casar com quem não queria, a gente não podia votar nos representantes. Então é sobre escolhas. Não tem nada a ver com o machismo. O machismo é uma cultura que faz com que os homens achem que a gente é inferior a eles. O feminismo não acha que o homem é inferior. O feminismo só quer que a gente possa escolher. Que a gente possa escolher com quem vai casar, se vamos casar, se vamos ter filho, sabe? Então são sobre escolhas. E Carol, eu confesso que eu passei a ter mais clareza sobre o movimento feminista através do seu canal, através das suas reflexões. Porque eu reproduzia também, às vezes, muitos tabus aí, né? E me considero feminista hoje em dia, nesse viés de poder de escolhas, de brigar por pé de igualdade, né? É por aí. E nesse sentido, você acredita que o movimento feminista tem conseguido, na prática, avanços em relação ao patriarcado, ou ainda na prática isso não tem acontecido? Eu acho que tem muito ainda pra gente conseguir, mas eu acho que sim. Eu acho que o movimento feminista, por exemplo, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma conquista, eu acho assim, temporal. Eu sei que muitas vezes as medidas protetivas acabam, né, não tendo a fiscalização necessária, mas a Lei Maria da Penha é um marco para as mulheres. E o movimento feminista também esteve ali juntamente no embate para que essa lei fosse possível. Certo. A gente tem a lei do feminicídio, que, se eu não me engano, é de 2015. Então, assim, há coisas recentes que acontecem que a gente tem que agradecer, porque teve muitas mulheres que foram debochadas, taxadas de louca, e aí a gente vai lá para os primórdios, outras que foram queimadas, outras presas, outras que morreram, tantas que passaram, tantas situações, se não vexatórias, de morte, etc., que para a gente poder ter esse espaço, para que você, que às vezes fala do movimento feminista, poder ficar em casa fazendo seu bolo. E não tem, né? Eu não estou condenando, viu, gente? Eu acho que, ok, maravilhoso, pode até me passar receita. Sim. Eu não sou muito boa cozinheira, mas se quiser me passar, eu arrisco, porque eu adoro um bolo. Mas é isso, então assim, a gente tem muitas conquistas, só que até um assunto que eu acho que a gente tem que pensar, os homens ainda, eles tentam apropriar de muitas coisas das mulheres, né? Sim. Então, isso acontece às vezes de forma consciente como inconsciente, porque, como eu disse, a gente está dentro dessa cultura e acaba, né, reproduzindo sem perceber. Eu também, às vezes, posso ter atitudes machistas, e aí eu paro e penso, nossa, porque a gente é criado dentro disso, e é muito difícil sair. A gente tem que ficar em vigilância. Em vigilância. Por isso que eu falo que os homens podem ajudar, um conversando com o outro. Porque homens, infelizmente, eles dão mais ouvido a homens, né? Sim. E eles estão na posição de poder. Sim. Então, para eles, está confortável. Está confortável. Nós que temos cada vez mais que avançar. Né? Para eles, vamos deixar do jeito que tá, né? Tá ótimo, assim. Está ganhando assim mesmo. Para eles, está tudo bem. Né? Bacana, Carol. Carol, e você é uma mulher... atuante também na política, que tem sua posição, não tem medo de expressá-la, né? Você é filiada a algum partido? Como que é essa sua atuação política? Eu não sou filiada, eu tenho vontade de me filiar, mas toda a questão política, assim, o Michel, que é meu esposo, todo mundo conhece, o Michel sempre foi muito... Um amante da política, e eu acho muito legal, porque ele tem umas visões que me ajudaram a enxergar políticas públicas de uma forma diferente, que eu não tinha, sabe, parado para pensar, e pensar que a política ela tem que ser feita para o pobre e não para o rico, porque o rico ele não precisa de política, quem precisa são os pobres, né, e eles que se ajeitam ali dentro. E assim, eu não sou filiada, hoje eu tenho um engajamento maior nessa questão política, eu sou uma crítica, eu acho, porque assim, eu não gosto dessa questão de ficar endeusando o político, certo. Em qualquer esfera, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu não gosto desse endeusamento do Lula, por exemplo. Sim. Uma coisa que eu falei esses dias, o que aconteceu com o filho do Lula, dele ter sido denunciado de agressão a
namorada, se eu não me engano. Eu acho um absurdo o Lula não ter se pronunciado sobre o assunto. Pra mim, ele tinha que estar falando. Ele tinha o dever. Ele tem o dever, ele é um representante. Ah, mas meu filho, meu amigo, dane-se. Dane-se. Então, assim, eu não endeuso o político. Como, assim, nunca gostei do Bolsonaro, e isso é muito claro, quem me conhece sabe. Então, essas posições minhas são muito claras. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu não tenho endeusamento político. Como eu critico o Lula quantas milhões de vezes eu tiver que criticar. Votei nele. Acho que a gente deveria ter outras lideranças. Sim. Acho que já deu as lideranças que a gente tem que ter outras lideranças. Acho também que o que fizeram com a Dilma foi um dos maiores erros da história, com o impeachment. É a única presidente mulher que a gente teve, e assim, depois a gente passou homens aí que fizeram tantas coisas piores e continuaram. Sim. Mas é isso, eu não passo pano. Como eu acho que esse assunto aí do Lula, é até um vídeo que eu quero gravar. Pra mim, e mesmo as pessoas que apoiam o Lula, estão tudo quieta. Que isso? Não, gente. Isso não é esquerda, sabe? Essas coisas, pra mim, são muito problemáticas, porque a gente tem que criticar. Como assim eu vou ficar quieta? Eu sou o presidente. Sim. Ele não é um Zé Ninguém. Pois é. Né? Que pode se dar o luxo, entre aspas, de ficar ali quietinho. Porque mesmo assim, pra mim, eu acho que uma pessoa que tem ideal e etc., teria que falar. Mas não, eu vou ficar quieto porque é meu filho. Tá errado. Tá errado. Então essas coisas me revoltam, sabe? Me revoltam porque sempre tem os dois lados, a gente sabe que tem erros, né, Carol? E por isso que a gente vai transformando e modificando a política. Quando chega para cidades pequenas, eu acho que isso se torna mais problemático. Sim. Porque a gente é cerceado principalmente em questões financeiras, né? Você não pode mostrar lado. E isso para mim é traumático, em Batatais principalmente. Eu concordo, Carol, que a gente tem que avançar muito enquanto sociedade na questão de formas de participação política. Você acabou de citar o exemplo do Lula. Cadê os eleitores do Lula? E a maioria aí, pessoal de esquerda, que é sempre tão crítico. Por que não está se posicionando em relação ao fato envolvendo o filho dele, né? Uma questão de violência doméstica, enfim. É dever, é forma de participação política, a crítica, o questionamento, o diálogo, né? Apontamentos, faz parte de uma democracia. Exato. Mas a gente tem uma cultura de não fazer isso. Então, Exato. assim, é importante também a gente usar espaços de fala para falar sobre política, para a gente também tentar combater, tentar avançar em cima disso. Carol, você tem toda a razão, porque assim, tudo é político. Tudo é político. Tudo é político. Não tem como a gente sair, porque assim, tudo é questão de política. Ser mulher é um ato de resistência, é um ato político. Quantas bandeiras nós levantamos só aqui nessa conversa? Pois é. Né? Pois é, não tem como a gente sair. E é legal o que você falou, a gente tem que falar de política, a gente tem que falar. E a gente tem que normalizar falar de política e não tratar político como celebridade, como, eu sou fã de fulano. Não, gente. Ninguém, eu falo assim, é engraçado, você tem algum fã porque você é assistente social e faz seu trabalho? A gente não acha, né? Não acha esse fã clube. Eu não tenho, se eu tô ali dando aula, eu não tenho um fã que fala, né, você tá dando aula tão bonitinha, fazendo tua obrigação. E as pessoas acham que o político, porque fez algo que é da obrigação dele, precisa ter fã, gente. Isso me deixa, Carol, isso me deixa doida. A sociedade precisa avançar nessa questão de formas de participação política, formas de entender a política. Você tem planos de atuar de forma direta na política, Carol? Não, Carol, não. Eu assim, a minha pretensão sempre foi ficar trazendo reflexões nos bastidores, sabe? Certo. Eu não tenho pretensões de ser uma pré-candidata, enfim, não tenho. Porque eu sou assim, sabe? Eu não sei se eu me daria bem dentro desse ambiente. Porque eu sou uma pessoa que falo demais, eu não iria conseguir segurar. Então, eu acho que eu mais atrapalharia, não conseguiria colocar os meus ideais de fato, porque eu ia querer entrar muito no embate. Certo. Então, eu prefiro ficar nos bastidores, sabe? Tentando contribuir de outras formas. Que eu acho que a gente pode contribuir sempre. Mas de forma... ali dentro, não. Não me vejo com esse perfil. Certo. Kai, nós estamos caminhando para a fase final aqui do nosso bate-papo, infelizmente. Eu falo pouquinho, né, Carol? É ótimo, eu tô adorando. Mas antes nós vamos fazer um giro rápido por Carol Mazaron. Carol, uma cor. Preto. Um animal. Cachorro. Uma bebida. Cerveja. Adoro uma cervejinha, embora eu esteja amamentando. Um rolê. Um rolê.
E num barzinho. Barzinho. Uma música. Nossa, agora me pegou uma música. Oração do Tempo, Caetano Veloso. Lindo. Um sonho. Eu falo mudar o mundo. Pode ser? Um medo. Perder meus filhos e minha mãe. Político bom é político? Sendo cobrado e exercendo seu papel de fato. O que tá por fora para Carol? Me pegou. Tá por fora, tá com nada. Olha, eu vou te falar. Vereador que bajula a autoridade política. Agora o papo vai esquentar um pouquinho. Em casa, curtem papai e mamãe? Carol, isso só em 4 paredes eu responder. Com ou sem fantasia? Aí depende do dia, do momento. Escolha um personagem. Super-Homem, Batman ou Homem de Ferro? Homem de Ferro. A coisa é dura. Tem que ser, né, Carol? Esse foi o nosso bate-papo com Carol Mazzaron. E agora a gente vai se despedir com o recado dela. Manda um recado pra galera. Fala, Cá! É isso. Muito obrigada, Carol, pelo espaço. Que seu podcast prospere por muitos e muitos anos por aqui. É um presente conversar com outras mulheres também que inspiram e que modificam a nossa cidade. E eu acho que é isso. Vamos ser luz na vida uma das outras, né? Vamos inspirar, acolher e empoderar. Porque o empoderar é ação e a gente precisa uma das outras para mudar essa cultura machista e patriarcal. Obrigada, Carol. Obrigada. Você usou o termo vamos ser luz, né? Você com certeza é luz. Luz para muitas mulheres, inclusive para mim. Muito obrigada por seu acolhimento, por sua forma de lidar, o seu exemplo. Tá? Tô muito feliz de você estar aqui conosco. Espero que a gente possa estar juntas mais e mais vezes. Com certeza. Da próxima vez, Carol vai lá no Fala Cá pra gente conversar um pouquinho. Porque aí a gente vai saber mais da Carol, né? Que a Carol também é uma mulher super atuante, uma mulher fantástica. Combinado, tá combinado já. Tá ótimo. Vamos juntas, vamos em frente, que atrás vem gente, galera. Beijo. Tchau, tchau.